Testando. Feriado do quê? Pode encerrar? Pode encerrar. Testando. Testando. Boa tarde a todos. Bem-vindos à nossa casa, mais uma palestra e passe. Dá os recados para não esquecer. Segunda-feira é feriado, mas vai ter trabalho à noite, né? Vai ter palestra e passe à noite. Como é um feriado regional, né? Do Nossa Senhora, do Monte Serra, né? Então, mas terá palestra e passe à noite, tá? Eu vou ler aqui a nossa mensagem do livro do De Luca. Não sinta vergonha de suas quedas e dificuldades. Todos nós tropeçamos nas pedras da vida. Importa levantar e seguir adiante, porque somente caminhando é que conseguiremos deixar para trás os problemas aparentemente insolúveis. Muitas vezes apenas o tempo conseguirá solucionar pendências que estão além de nossas possibilidades de agora. O relógio somente tem serventia se os ponteiros continuarem avançando na linha do tempo. Por isso, vale a pena refletir no conselho do poeta Cornélio Pires. Tolera com paciência qualquer problema ou pesar. Não adianta querer morrer, adianta é se melhorar. Como diz Chico Xavier, né? Tudo passa. Então não adianta a gente se desesperar, né? Agradecendo ao Ronaldo, nosso trabalhador da casa, né? Que mais uma vez nos abrilhantou aí com o seu talento musical. E além de trabalhador da casa, ele é músico também, profissional, né? Hoje a nossa palestrante é a Tatiane Goldar, é do grupo Esperançar, né? Que vai nos passar a sua mensagem. Então vamos, neste momento, fazer a nossa prece, rogando ao nosso Mestre Jesus que possa envolver a todos nós com o teu amor, com a tua paz, com a tua fé e com a tua proteção. Que possamos, Mestre amado, fazer a tua vontade, não a nossa, Senhor. Que possamos compreender os seus desígnios em nossa vida e que possamos nos fortalecer a cada dia com o vosso Evangelho. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas e ajudai-nos a perdoar aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Pai, de todos os males, que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Graças a Deus. Boa tarde a todos e a todas. Sejam bem-vindos, como eu me sinto bem-vinda aqui retornando a essa casa de alegria, essa casa que abriga tanto amor, tanto auxílio. Então, que tenhamos uma boa tarde refletindo sobre algumas passagens aqui do Evangelho, para que a gente possa, quem sabe, né, sair daqui um pouco mais fortalecidos, animados, né, renovados do que aqui chegamos. Bom, temos 30 minutinhos, né, que são muito especiais, porque qualquer pouco tempo é muito tempo para falar de Jesus, para falar do Evangelho. Eu gostaria de convidá-los hoje a refletirmos sobre convites de Jesus. Não sei se vocês já tiveram uma curiosidade, né, de ler a Bíblia, o próprio Evangelho segundo o Espiritismo,
Lá nós encontramos alguns trechos de convites que foram feitos por Jesus a alguns personagens do Evangelho. E eu trago aqui essa reflexão porque me parece que esses convites são bastante atuais. Como assim? Nós já não estamos mais aqui com o Mestre ao nosso entorno, vivendo com ele. Então, às vezes, parece que é diferente. Não, ele veio à Terra há mais de 2000 anos e conviveu, ele encarnou, ele conviveu com as pessoas. Então, era muito mais fácil aceitar o convite de Jesus, acreditar, porque o Mestre estava ali à frente. E nós, pobres mortais, não temos mais a presença, em tese, é um pensamento, do Mestre Jesus a nos convidar. Sabemos que ele não vai adentrar aquela porta ali, chegar aqui e fazer um convite público. Então, como ficamos? Não sei se vocês são igual a mim, mas eu já pensei lendo alguns trechos da Bíblia e eu pensava justamente isso. Mas seria tão mais fácil estar eu lá no trabalho, no computador, como estava hoje de manhã, e Jesus aparecesse assim, na porta do meu escritório e me convidasse. Claro que eu largaria tudo para segui-lo. Será? Será que se ele aparecesse até aqui agora, na casa espírita, onde nós viemos para pensar sobre o evangelho dele, será que a gente largaria tudo? Será que é tão simples assim? Será que é simples julgar os discípulos que estavam ali pescando no ofício dele, como eu estava no computador hoje de manhã? Como você poderia estar lá na cadeira do dentista, ou na escola dando aula, ou cuidando de seus filhos, ou lavando os pratos, enfim, a gente tem 1000 afazeres. Será de fato que se ele aparecesse dizendo apenas, segue-me, nós o seguiríamos? Vejamos. Isso tem ocupado os meus pensamentos ultimamente. Sobretudo essa parábola, não é bem uma parábola, essa história que a gente chama do jovem rico. O mancebo, né? Vamos falar de jovem. Mancebo não é muito mais a palavra que nós usamos. Um jovem rico. Certa vez Jesus estava lá, né? Andando, pregando. E aí ele se depara com um jovem rico daquela época, alguém abastado financeiramente, com muitas condições. E esse jovem chegou para Jesus e o identificou como alguém diferente, como o Messias. E disse, mestre, como eu faço para ter a paz eterna? Eu já faço tudo. Eu tenho saúde, eu sou jovem, eu tenho posses, riquezas, né? Eu tenho tudo o que preciso, mas ainda assim eu não sinto paz. E aí Jesus, ouvindo aquele espírito sedento de paz, né, ali já dando os passos mais importantes, que é ir em direção ao Mestre, humildemente, reconhecer o seu estado de alma necessitado e pedir ajuda, perguntando como eu faço para encontrar esse tal reino de Deus? Porque Jesus gosta das pessoas proativas. Veja, aquele jovem poderia ter ficado, naquele momento, lá com os afazeres dele. Poderíamos ter ficado em casa, podemos ficar onde estamos. Mas o jovem foi lá e pergunta. E aí Jesus, bem, jovem, com as minhas palavras, tá? O que a lei diz? Como quem perguntando a ele algo que ele já sabia. E aí ele fala todos os mandamentos. Ele conhecia todos os mandamentos de Moisés, ele conhecia a Torá. Ele era uma pessoa letrada, além de ser rico, era inteligente. E aí ele diz, não, eu já faço isso, eu amo a Deus sobre todas as coisas, eu não cometo adultério. E foi falando os mandamentos. E Jesus só ali, fazendo com que ele refletisse sobre o que ele mesmo estava falando. Mas será que só isso basta? Jesus ali já perguntava para ele em pensamento. Você já faz isso tudo, então? Ele disse, pois é, eu faço isso tudo, mas ainda assim não encontro a paz. Não é o que diz a lei? Fazendo tudo isso aqui eu encontraria paz? Aí Jesus faz uma segunda provocação, uma segunda pergunta. Que foi uma pergunta convite, digamos assim. Porque todo convite pressupõe uma pergunta. E aí fala para ele, então, deixa tudo de lado, renuncia a tudo e segue-me.
Veja que Jesus não fala muito, porque ele não é como nós, que a gente precisa falar muito para falar, deixar uma mensagem simples. Renuncia a tudo. Porque se você já faz isso tudo e ainda não tem paz, então a tua paz não está em tudo que você faz. Renuncia e me segue. Então, quando esse jovem escuta isso, o que ele pensou? É tão difícil imaginar o que ele pensou? Não, porque nós pensaríamos a mesma coisa. Eu olharia logo para o relógio. Nossa, 15 horas, não, estou aqui na palestra, não posso ir agora, Jesus, espera aí. Não, estou aqui, vou lavar os pratos, estou aqui, vou ver esse processo, aquela... Porque a gente está sempre atarefado. Só que Jesus não vem mais. E esses convites, nós precisamos aprender a ouvi-los, mesmo sem o mestre estar aqui mais. Porque ali era fácil e o convite não foi aceito. Ele disse, como mestre? E aí nos relata de modo brilhante e poético Amélia Rodrigues, nessa pequena obra aqui, Primícias do Reino, que ele ficou atordoado, porque ele sentiu no espírito dele que aquele momento seria um divisor de águas, não na vida material dele, aquela em que ele era rico, mas na vida espiritual dele. Ele sentiu a energia daquele convite. Mas ele disse, não, mas assim, como assim, deixar tudo? Como assim, segue-me? Não entendeu? Ah, então, peraí, deixa eu só resolver ali umas coisinhas que eu vou resolver. E aí depois eu te encontro, viu, mestre? Espera aí. E Jesus disse, é agora. É agora. O convite é agora. Vende tudo quanto tens. Reparte-o pelos pobres e terás um tesouro no céu. Vem e segue-me. E ele disse, Senhor, eu irei contigo, mas agora eu não posso, não consigo. E seguiu. E aqui nos conta Amélia, um pouquinho além do que nos relata a Bíblia, que ele inclusive ia participar de uma corrida em Cesareia. E essa corrida aconteceu 5 dias depois, ele estava se preparando. Não, Jesus, eu tenho esse compromisso aqui, é importante. Israel, inclusive, vai ganhar prêmios se eu correr e vencer. Então agora não dá, mas daqui a 5 dias eu vou, ok? E o mestre seguiu a sua caminhada. E nos conta Amélia Rodrigues, né, que sempre nos aprofunda nas lições do Evangelho, que esse espírito, esse jovem, veio a desencarnar. Justamente nessa corrida. Relata de forma bem poética o desencarne dele, né, caiu do camelo e de repente ele desencarnou naquele momento. Então o que nós podemos... O que a gente aproveita dessa lição? Não só dessa, mas de todos os outros convites que foram feitos aqui por Jesus, primeiramente aos discípulos, né? Quando Pedro, Tiago e João estavam lá na beira do lago pescando nos seus ofícios. E Jesus falou o que para eles? Vem que eu os transformarei em pescador de homens e almas, né? E depois ele faz um convite também a Mateus, Levi, o publicano. O que ele disse para Levi? Segue-me. Simples assim. E tem outro convite também a Zaqueu. Zaqueu, desce depressa desse sicômoro, dessa árvore. Desce depressa, né? E porque hoje convém a mim jantar, cear em sua casa. Outro convite. Então, Zaqueu receberia o mestre na casa dele. E fez vários convites, como, por exemplo, um convite coletivo. Um convite coletivo à multidão, onde ele diz, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E teriam vários outros convites aqui para a gente falar. Alguns que foram aceitos, como, por exemplo, a gente vê na obra Há 2000 anos, a história de Lívia e Públio Lentulus, que seria mais tarde o conhecido espírito Emmanuel, né? Tivemos ali duas grandes almas em situações idênticas, mas com respostas diferentes a esse convite. Lívia, que seguiu o mestre assim que o reconheceu. Deixou toda a sua vida e passou a ser uma seguidora do mestre. E por conta disso, desencarnou. Foi perseguida e morta. E Públio Lentulus, que era o senador romano, orgulhoso, ocupando uma posição muito alta naquele momento, importante para Roma, também deparou-se com Cristo,
frente a frente, reconhece que aquele ser é um ser diferente, porque a alma sabe. Nós reconhecemos as pessoas a partir da alma. Tanto que temos as afinidades, né? E as empatias e as antipatias. Porque é a alma que reconhece, não os olhos. E ele reconhece o Cristo naquele momento. E o Cristo diz, tudo bem, Públio Lentulus. Se não for agora, pode ser daqui a 2000 anos. Deus não tem tempo, não tem compromisso. Ele aguarda a nossa evolução e aguarda o nosso chamado. Então, esses convites que eu trago aqui, não é para que a gente continue a pensar, por exemplo, que, poxa, se fosse daquele jeito seria mais fácil. Porque eu penso assim, e certamente alguns de vocês podem pensar assim também. Às vezes um convite claro, materializado à nossa frente, do próprio mestre, como eu rejeitaria. Mas aí a gente olha para as nossas vidas e os nossos afazeres. Tem espaço para algo mais? Tem espaço para algo mais? Às vezes parece que não. Porque todo mundo está corrido, porque todo mundo está apressado, todo mundo está ocupado, todo mundo está ansioso. Não é verdade? E assim também um pouco deprimido, um pouco angustiado, um pouco adoecido. Pensemos então que, ao contrário do que outros irmãos de outras religiões acham, que Jesus voltará. E por que eles acham isso? Porque foi dito pelo Cristo, eu pedirei ao Pai para que envie no futuro outro Consolador. O Consolador prometido que ficará convosco, porque hoje ele não pode estar aqui, vocês não compreenderiam a mensagem dele. Mas no futuro, com a humanidade amadurecida, dizem os Espíritos, né? Não foi bem a fala do Cristo. No futuro, com a humanidade mais preparada espiritualmente, virá um outro Consolador. Então, alguns irmãos de outras religiões entendem que o Cristo vai vir e aguardam esse momento com muita alegria e ansiedade. Mas esse aguardar, que também às vezes é uma postura nossa, espíritas, né? Nós somos assim também. Nós não podemos dizer que somos tão diferentes dos outros, porque já vivemos em outras religiões, em outros corpos, em outras realidades. De quantas religiões já fomos? Alguém aqui imagina? Vira e mexe a gente se pega tão ortodoxo, né? Às vezes de uma forma tão dura de interpretar a mensagem de amor do Cristo e se apega a alguns dogmas, mesmo na doutrina espírita, não havendo dogmas, a gente inventa os dogmas, né? A gente faz isso, mas não é de maldade, é porque a nossa alma tem vivência nessas experiências religiosas do passado, que precisam ser desconstruídas. Imagine aqui de nós, quem de nós não renasceu na Idade Média? 1000 anos de trevas, de sombras, de obscurantismo do espírito humano. Não é verdade? Então a gente traz essas percepções, essa forma de ver as coisas na nossa alma. E é difícil negar a si mesmo. É difícil deixar para trás. Porque quando Cristo convida, ele convida pedindo isso. Negue-se a si mesmo, deixe suas coisas, renuncie e segue-me. Segue-me com a tua cruz. Traz a tua trouxinha aí de bagagem e segue-me. Porque aí ele fala depois que bem-aventurados são os aflitos. Porque o jugo dele é leve e o fardo é suave. Então, primeiro temos que caminhar com ele, para depois a gente obter algum alívio. Não é primeiro a vida está maravilhosa e a gente segue Jesus. Porque se a vida está maravilhosa demais, a gente não segue Jesus. Estou mentindo? A não ser que a gente venha a essa terra num caráter missionário, num caráter de fato de uma tarefa conduzida e liderada pela espiritualidade, e ainda assim, alguns falham. Porque, de fato, a matéria tem as suas tentações, os seus prazeres, as suas delícias, não é verdade? Então, ao contrário de outros irmãos, não podemos ficar aguardando esse Jesus voltar. Quem conhece a literatura espírita no seu aspecto religioso, no seu aspecto filosófico principalmente,
O científico porque está mais voltado para a área da mediunidade, das energias e da mediunidade. Então, às vezes, não é acessível a todos. Só os que têm questões mediúnicas e que trabalham nas casas espíritas. Mas a parte filosófica e a parte religiosa é acessível a todos. Mas dá trabalho, porque a gente tem que ir lá estudar. Como se a gente tivesse que ir até o Cristo e procurar. Nada vai chegar para nós sentados. O Cristo, de fato, é raro, como chegou ali a Pedro, João, Tiago e André. Chegou lá no ofício deles e disse, segue-me. Para alguns foi assim, para outros ele estava pensando. Quem sentiu que era o momento foi lá e seguiu, e permaneceu com ele. Teve aquela que apenas por ter tocado a veste dele, foi curada. Tamanha fé. E eu fico a pensar, e eu gostaria que vocês refletissem sobre isso. Quem somos nós nesses contextos? Quem seríamos nós? Hoje, como espíritas ou simpatizantes que somos, quem somos nós? Nessa grande arena, nessa sociedade, onde Jesus está nos convidando já. Olha que interessante. Precisamos entender que já houve esse momento na humanidade, onde esse espírito crístico reencarnou, ou encarnou, né? Porque ele já não mais reencarnava, ele já estava num outro nível evolutivo, em outras moradas, planejando e construindo sistemas solares e planetas, mas encarnou para dizer, vamos lá, Pai, vou mostrar essa mensagem para eles, vou ajudar essa terra. Aquele momento foi necessário, mas ele não voltará encarnado, e é por isso que já existiram centenas de milhares de missionários em todas as religiões e credos. Porque Deus adora e ama a diversidade. Ele adora tudo que é diferente. A prova disso é a natureza. Então ele não vai mandar só espíritos evoluídos na doutrina espírita, nem papas maravilhosos no catolicismo, nem pastores iluminados para os protestantes, evangélicos, igreja anglicana, seja lá o que for, ou outros credos. No budismo, por exemplo, há espíritos evoluídos, há mestres que falam sobre meditação, sobre consciência, sobre elevação espiritual. No Oriente, sobre reencarnação. Então, nós do Ocidente somos atrasados em matéria de evolução espiritual, conhecimento espiritual. E ainda ficamos aguardando o Cristo voltar, mesmo sendo espíritas. Nós aguardamos. Ou então o espírito evoluído. Né? A gente adora um espírito evoluído. Ai, meu Deus, uma mensagem de não sei quem. E Joana de Ângeles, que estava com o Divaldo, que já desencarnou. E agora? Estamos órfãos? Não. Há vários outros por aí. Que estão renascendo, que já renasceram, que já estão trabalhando, né? Em todas as religiões. Não cometamos os erros de outros irmãos, achando que estamos aqui com o tesouro. O tesouro vem para todos. Em todas as áreas. Para todos os povos, para todas as nações. Mas aqueles que rejeitam esse convite por séculos e séculos, de fato, as dificuldades são muito grandes. Como a gente vê aí, outros países, outros povos, outras raças, que continuam com costumes, condutas, pensamentos arraigados de desigualdade, de desamor, de ódio, e ficam nesse círculo infeliz de mortes violentas, de renascimento de mortes violentas, sem conseguir entender o convite. Ah, mas o Cristo não veio para eles, o Cristo veio para o Ocidente, mas eles também têm os profetas deles. Todo povo, toda raça, todo credo tem alguém espiritualizado, iluminado para guiar o povo. Nós aceitamos ou não. Então voltemos aqui para as nossas reflexões, né? Quem somos nós? E eu fiquei a pensar, eu falei, como é que eu vou falar isso aqui para o pessoal lá de Ismênia? Será que eu iria? Como é largar tudo? Filho, marido, marida, tudo. Trabalho. É assim que Jesus quer hoje em dia? Não. Tem um diferencial. Poderia o Cristo pedir que nós, na sociedade de hoje, largássemos tudo e fôssemos passear aí só pregando o Evangelho? Adoraríamos fazer isso, né? Porque gostamos de falar do Evangelho. Quanto mais fala, mais aumenta a responsabilidade de a gente seguir. Adoraríamos fazer. Mas é razoável fazer isso no dia de hoje? Não.
naquele momento, talvez não fosse, sob a perspectiva e o olhar daquela sociedade. Mas como a mensagem precisava ser com outra força, ele fez para algumas almas esse convite. Ele desafiou algumas almas, outras não. O exemplo é Zaqueu. Zaqueu, ele disse, desce daí e prepara um jantar que eu vou na tua casa hoje. Para algumas almas o convite era de um jeito, para as outras almas era mais incisivo, segue-me. Para as outras dizia, renuncia a tudo. Cada alma pede um convite. Percebem isso? O espírito nosso tem uma estrutura que a gente não entende uma coisa, mas entende de outra forma. Então, cada alma, o convite é direcionado. O Cristo é tão inteligente, é um educador de almas, que ele entende, olha, a alma dela vai aceitar esse convite, a de fulano outro, a de ciclano outro. Então, o convite vem de forma diferente. E, às vezes, até numa forma de sofrimento. Às vezes, até numa forma de sofrimento. De doença, de perda, de reveses, de tribulações. Alguns convites naturais, porque faz parte de onde estamos, nesse exato momento aqui agora, vivenciarmos o que estamos vivenciando. Não é verdade? Plantamos isso em algum momento e estamos colhendo, ou a geração passada ou anterior, mas estamos colhendo, então faz parte. Né? Mas tem também tribulações muito próprias nossas, que são provas convite. Há tribulações convite. Mas para outros não, o convite pode ser suave, pode ser alegre, porque o Cristo não nos quer convidar a fazer nada à força. Não, essa caminhada com Ele é algo de muita consciência, é uma escolha livre. Ele jamais obriga uma alma a caminhar com Ele. Você pode caminhar com Ele até seguindo outros pensamentos filosóficos, que não necessariamente é aquilo que a doutrina espírita traz. Existem vários convites de várias formas. Então, meus irmãos, eu gostaria de dizer que saiamos dessa posição, né, um tanto quanto passiva às vezes, de esperar ainda. Esperar. Eu gostaria que algo me acontecesse, eu gostaria de enxergar, de fato, que Cristo entrasse, que viesse em sonho, que o meu mentor falasse comigo, que aparecesse na reunião mediúnica, assim, uma coisa papuf, óbvia, porque aí eu ia aceitar. Não. O convite hoje é diferente. Nós cumprimos as nossas responsabilidades, né? Encarnamos aqui, nesse lugar, nesse país, na cidade, com o contexto familiar que viemos. E esse convite é feito através de quem? Quem faz esse convite? Para caminhar nessa vinha? Para tentar acessar esse reino dos céus? Quem faz esse convite? Os nossos parentes, os colegas de profissão, os familiares, alguém no trânsito, alguém que a gente não gosta. Porque os convites do Cristo são incômodos mesmo, normalmente. São raras as almas, aquelas que têm o prazer de aceitar um convite alegre, em plena festa. Normalmente é doloroso. É alguém que nos desafia. Ali está um convite. Porque foi o Cristo que nos ensinou a apresentar uma outra face. Não foi Ele que nos ensinou? Diante de uma situação, apresente a outra face. Isso não quis dizer admita a violência, seja submisso, nada disso. Existe um conflito, existe um problema, apresente a outra face. Você apresentando a outra face, em qualquer que seja a situação de sua vida, uma face, claro, né, ensinada pelo mestre, de amor, trazendo uma perspectiva, um olhar de paz, de prudência, levantando uma perspectiva, trazendo mais sensibilidade, sem violar consciências, sem desrespeitar a opinião do outro, mas trazendo uma outra versão, que não seja a violência, a agressividade, a ansiedade. Isso sim é um convite e o aceitar o convite. Então nós estamos, às vezes, ainda querendo aquele convite muito ostensivo, muito claro, muito direto, e rejeitando todos os outros que aparecem. Não, esse não me serve, esse também não. Esse trabalho não, esse marido não, esse filho não, essa amiga não.
aquilo não. A casa espírita também não me serve, porque às vezes a gente faz isso também, com os nossos grupos de trabalho, né? Se contraria, ficou chateado, já larga tudo, não vou para outro. Mas são convites. E a gente precisa perceber isso. Não é insistir em situações que não estão dando certo, não é isso. Temos o direito e a liberdade. Mas estarmos atentos se esse convite se repete. Porque às vezes a gente muda de casa espírita, muda de casamento, não pode mudar de filho, né? Mas às vezes adota e os problemas são os mesmos. Então tem alguma coisa aí que a gente precisa analisar sobre o nosso comportamento. O que é que eu ainda não aceitei? O que é que o Cristo está me impedindo com essas situações repetitivas na minha vida? Com essa forma de olhar que eu tenho, que eu sempre esbarro na mesma conclusão, sempre chego à mesma situação. E é isso que o Cristo quer. Essa lucidez do nosso espírito. E é para isso que veio o Consolador, a doutrina espírita, os espíritos dizendo, olha, eu já estive aí nessa cadeira, desencarnei. Quando desencarnei foi assim, foi assado, porque eu vivia assim, vivia daquele jeito. E nós seremos iguais. Então eles vêm, e eu achei uma forma inteligentíssima de nos relembrar as lições do Cristo, porque é um lembrete. O que o Cristo disse? O Consolador vai lembrar o que eu disse, porque vocês esquecerão. E nós esquecemos. Tanto que veio a Idade Média, todas as atrocidades, tanto que vivemos o que vivemos hoje, porque esquecemos totalmente. Nós não conseguimos aplicar essas leis morais na nossa vida. E aí vem os espíritos. Talvez essa humanidade agora, imagina se alguém encarnasse se dizendo profeta, se dizendo enviado de Deus, a gente ia aceitar, gente? O povo daquela época não aceitou, a gente não seria diferente. A gente também, né? Tem vários aí, na verdade, no Instagram, TikTok e tal, né? Tem vários já, que se dizem com a posse da verdade. Só que não combina com a nossa sociedade, e eles sabem disso. Então vêm os espíritos, naquele momento, na época de Allan Kardec, o iluminismo, a razão, aquela divergência com a religião, e traz todas as informações que a gente tem aí à nossa disposição, relembrando o que o Cristo disse e aprofundando algumas situações, para que saiamos dessa espera passiva de que Jesus vai voltar, de que existem milagres, de que Deus é que escolhe o nosso futuro, o nosso destino, nos convidando à responsabilidade, assumir os compromissos. Se errou, avante e adiante, como Paulo nos convida, não olha para o passado, só se for para refletir e aprender. Só para isso. E vamos construir um novo caminho a partir desses convites diários. Então já pensou se é todo dia, antes de dormir, ali naqueles momentos ali, antes que a gente vai dormir, já pensou se todo dia a gente parasse, né? Dentro da proposta, tem a proposta de Santo Agostinho, do conhecimento, mas se a gente se perguntasse qual foi o convite que o Cristo me fez hoje? Será que eu aceitei esse convite? O que foi difícil? O que foi bom também? Porque há convites maravilhosos. Às vezes um sol após a chuva é um convite para viver melhor do que a gente viveu ontem. Uma dor que passou, a cura que conseguiu, são convites também. Convites bons e às vezes convites incômodos, digamos assim. Então façamos essa reflexão juntos, né? Sem esperar que algo de extraordinário aconteça em nossas vidas, porque o extraordinário já é. É tudo isso que nós podemos fazer. Poder estar aqui é algo extraordinário. Quantos desencarnados estão aqui e não estiveram antes como encarnados? Quantos estão agora aguardando uma nova oportunidade para renascer? Para vir no novo corpo, seja em que sexo for, mas para ter uma existência para quando chegar aqui, de fato, aceitar o convite. Não é verdade? Então aproveitemos o tempo que temos, porque não sabemos quanto tempo temos, não sabemos quanto tempo a vida tem a nos ofertar, e procuremos esses convites. E, encontrando-os, que saibamos, de forma consciente, dizer sim, Jesus, eu aceito. Eu pego a minha trouxinha aqui, combina mais trouxinha do que cruz, né? A gente não carrega mais cruz hoje. Eu pego a minha bagagem aqui, a minha mala aqui, os meus remédios, as minhas coisas, e sigo você. É isso. Esse é o convite que eu gostaria de deixá-los, e que a paz do nosso grande mestre, do nosso amigo de todas as horas,
permaneça conosco. Obrigada. Posso fazer, sim. Vamos fazer juntos, né? Vamos fazer uma prece. Se sentirmos à vontade, podemos fechar os nossos olhos, deixar um pouco os pensamentos de lado, mentalizar a figura do nosso grande amigo Jesus à nossa frente, de braços abertos, luminoso, com seu olhar sereno, a nos convidar a segui-lo do modo que estamos, como estamos nesse exato momento. Senhor da vida, que saibamos compreender as tuas lições de amor e de sabedoria, que os nossos espíritos se sintam, Senhor, convidados e atraídos para essa grande caminhada ao teu lado, que possamos nos desapegar de algumas coisas, abrir espaço, Senhor, em nossas agendas, em nossas vidas, mas sobretudo, Senhor, abrir espaços em nossos corações para recepcionar essa mensagem profunda, Senhor, de liberdade. Essa mensagem profunda, Senhor, de conscientização do que somos, de onde viemos e para onde estamos indo. Que a tua paz, Senhor Jesus, que cai nesse momento, neste ambiente, sobre as nossas mentes e os nossos corações. Que a tua paz, que o teu amor, que a tua luz possa envolver a todos nós, encarnados e desencarnados. E que saiamos daqui, ofertando ao próximo um pouco do amor, um pouco da paz, da alegria que conseguimos conquistar nesses minutos de reflexão. Que o nosso Deus amoroso, fonte de todo amor, de toda vida, derrame o seu amor sobre essa humanidade tão sofrida. Crianças, Senhor, animais, idosos, nossos irmãos que perambulam pelas ruas, perdidos em si mesmos. A todo Senhor que sofrem, as famílias despedaçadas, aos enfermos de toda ordem, onde quer que estejam. Que o teu convite de amar, de renovar-se, chegue a todos nós. E que possamos, Senhor, conscientes, lúcidos e lúcidas, seguir esses caminhos rumo ao teu amor. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja conosco, hoje e sempre. Assim seja.